Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia da Conferência Museus e Responsabilidade Social, com o tema do debate de hoje de manhã, Impacto Social, a ação dos museus, novas abordagens e novas métricas. Temos um conjunto muito vasto de convidados. Eu irei dirigir-me a alguns deles em inglês, aos convidados portugueses irei falar em português. E hoje, no primeiro painel, temos a Pirjo Amari, da Agência Finlandesa do Património, a Anne Krebs, diretora do Estudos Socioeconómicos de Investigação do Departamento de Investigação e Coleções do Museu do Louvre, em Paris, Maria Amélia Coupertino Miranda, da Fundação Coupertino Miranda, com o Museu de Papel Moeda, vai-nos apresentar um projeto já com muita longevidade, e a Mary Bruglio, da Universidade de Malta, economista e docente nesta universidade, que vai apresentar uma preleção sobre o valor económico dos museus, novos contributos da economia comportamental. Sejam muito bem-vindos. Eu queria também chamar a atenção para a possibilidade na plataforma de, depois deste primeiro bloco, fazerem uma espécie de sala one-to-one com os nossos preletores. Por favor, usem essa disponibilidade que está prevista. Desfrutem e gostava de ouvir a primeira oradora da manhã, a Pirjo Amari, uma amiga que já conheço há muito tempo, da Agência Finlandesa de Museus, que vai falar sobre um projeto que está a iniciar, um projeto europeu, o Museums of Impact, MOI, sobre um modelo de autoavaliação para os museus. Pirjo, the floor is yours. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar hoje aqui para conversar e falar sobre o projeto MOI e o seu impacto. Neste projeto, estamos a fazer uma avaliação do impacto. Para iniciar a minha apresentação, gostaria de vos mostrar o que é o nosso projeto, em que é que consiste. É um projeto financiado e vai ter uma duração até novembro de 2022. Somos um consórcio de 11 parceiros em 8 países de toda a Europa. Tal como eu referi no início, o que nós estamos a tentar fazer é produzir um quadro de autoavaliação dos museus europeus para aumentar o seu impacto na sociedade. Na prática, o projeto consiste numa série de workshops e fóruns abertos às partes interessadas para formular um novo modelo. E também envolve uma série de pilotos em museus. E também vamos reunir toda esta informação para depois fazermos uma minuta do novo modelo. Vamos concluir o primeiro modelo no verão e depois realmente vamos fazer uma série de pilotos em museus para testar o modelo. Depois de termos recebido as informações do piloto, vamos finalizar com uma série adicional de workshops e depois publicaremos o modelo e vamos fazer a divulgação da informação sobre o mesmo. Será voluntário, livre para ser utilizado e está aberto a qualquer museu que deseje utilizá-lo. No espírito desta conferência de hoje e à luz de tudo aquilo que já foi falado ontem, estive a ouvir muitas boas apresentações sobre a possibilidade de termos um impacto e também uma responsabilidade social e podermos trabalhar sobre estas questões na sociedade. Sentimos que o nosso projeto aborda uma questão muito importante sobre a capacidade de podermos abordar estas questões. Sabemos que não é fácil encontrar o nosso caminho no meio de toda esta informação e de todas estas necessidades na sociedade e se podemos ser bons nesta abordagem. Estas questões são muito importantes. Este projeto tem o objetivo de utilizar uma abordagem nova
E esta avaliação não é só sobre medição, mas o desenvolvimento das missões para o é o desenvolvimento de uma autoavaliação como uma ferramenta através deste processo que nos ajuda a identificar áreas de desenvolvimento e refocar o trabalho de uma forma que cria mais impacto na sociedade. E eu penso que desta forma o que nós propomos é uma ferramenta que estamos a criar e que se encaixa bem no enquadramento desta discussão sobre as complexidades do trabalho, onde a relevância social está no centro. Vou também falar um pouco mais sobre o desenvolvimento e a avaliação. Como esta audiência sabe muito bem, existem várias abordagens que podemos utilizar quando fazemos uma avaliação. Há diferenças conceptuais sobre estas abordagens e gostaria de sublinhar o facto de que a avaliação pode ser feita de várias formas e para vários fins. A forma mais comum de pensar numa avaliação é provavelmente o resultado de uma avaliação de impacto que analisa as intervenções. Também reconhecemos todos que é extremamente importante para a cultura em geral ter disponível este tipo de ferramentas que nos pode ajudar a medir os resultados das intervenções e o impacto que as organizações têm em várias áreas. No entanto, o nosso projeto tem como objetivo outra área de avaliação. Tal como referido, a nossa abordagem conceptual é baseada na avaliação do desenvolvimento. O desenvolvimento da avaliação é uma abordagem que basicamente ajuda os inovadores sociais a desenvolver iniciativas de mudança social. É um programa para questões complexas ou para resolver crises. E nessas situações, esta avaliação pode ajudar a enquadrar os conceitos ou a sublinhar questões que provêm de um antecedente complexo que precisa de ser sublinhado para podermos desenvolver as nossas atividades. Basicamente, significa que este modelo não mede e não explica os resultados que temos, mas foca as atividades que nós temos. E desta forma gera aprendizagem, avaliação, evolução e ajuda-nos a avaliar o impacto da avaliação para um impacto. Outra forma de analisarmos esta questão é colocar as atividades do projeto na cadeia de valor do impacto. Aqui estou a utilizar como exemplo este cadeia de valor de impacto, que é uma forma de analisarmos o processo como as mudanças são medidas na sociedade. O foco do MOI está no início da cadeia das coisas que fazemos. O modelo ajuda-nos a analisar as coisas que fazem e a identificar áreas onde o desenvolvimento é possível, caso o museu deseje aumentar o seu impacto ou relevância. Se desejar analisar ou se as coisas que nós fazemos são as coisas corretas e, portanto, muda o foco da avaliação ou a avaliação de fazermos as coisas bem feitas, que tem a ver com a qualidade, para passar a fazermos as coisas certas, que têm a ver com o impacto. Só para vos dar um exemplo prático daquilo que nós queremos falar sobre o que é o enquadramento da autoavaliação, dou-vos aqui um exemplo da avaliação dos museus finlandeses, que está a ser implementada há vários anos.
Gostaria de sublinhar que se trata só unicamente do ponto de partida do desenvolvimento do enquadramento europeu, que nos dá uma ideia e dá-nos o princípio daquilo que nós estamos a falar quando falamos do enquadramento de uma avaliação. Este modelo consiste numa série de perguntas de avaliação para serem avaliadas em relação à situação atual do museu, em relação àquilo que o museu deseja atingir. Estas perguntas têm a ver com as questões consideradas importantes no impacto. Neste exemplo particular e específico, podemos ver algumas das perguntas e temos aqui um exemplo, uma pergunta da avaliação que pergunta, número 5, o pessoal do museu, as partes interessadas, clientes e comunidades conhecem o perfil do museu. E neste formulário de avaliação, o museu pede que os inquiridos respondam se isto é verdade ou o grau de veracidade desta afirmação. Sim, passamos nisto muitas vezes e podemos demonstrar que pensamos nesta questão de uma forma que para nós é suficiente. Analisando todo este enquadramento, significa que depois o museu pode identificar áreas de desenvolvimento e assim reconhecer áreas que nós podemos garantir ou que nós esperamos que o museu possa depois desenvolver as suas atividades por forma a terem mais impacto. Existe também um elemento de diálogo interno que ajuda a organização a reunir-se para concordar como cada área é avaliada, levando-nos a partilhar ideias de certas áreas, definindo os papéis, estabelecendo metas de desenvolvimento. O modelo é estruturado de uma forma transversal, não de uma forma individual por tópicos. Este exemplo no ecrã vem do modelo finlandês, mas estamos a rever o modelo na sua totalidade e isto leva-nos ao slide seguinte. Vários tópicos e áreas que nós estamos a analisar. Estamos a ver qual é o impacto que podem ter e vamos desenvolver este tipo de afirmações que nos podem ajudar a avaliar as atividades e a identificar áreas, por exemplo, no tópico de comunidade e diálogo, a atual situação que nos leva a uma situação em que o museu pode aumentar o seu impacto. Portanto, em resumo, como é que a avaliação leva ao desenvolvimento? Temos um processo de diálogo com a organização através de um enquadramento e abordando tópicos que são apresentados. Utilizando o enquadramento, podemos identificar áreas onde há a possibilidade ainda de fazermos desenvolvimento e fazemos o planeamento do desenvolvimento utilizando atividades de desenvolvimento adequadas para a finalidade que pretendemos, baseadas nos resultados da avaliação. Acreditamos verdadeiramente que esta ferramenta é importante para que os museus possam aumentar o seu impacto. Bom, qual é o que é que o nosso projeto está a fazer? Estamos a controlar aquilo que está a ser feito no tópico importante dos museus e da sociedade. E estamos a desenvolver e estamos a ajustar as nossas organizações para poderem
considerar os meios da sociedade. Penso que identificamos uma área que é complementar aos sistemas já existentes utilizados, quer subsistemas que são necessários, por exemplo, certificação ou registro, ou modelos de voluntariado que podem também utilizar a mesma categoria. Ou na outra extremidade da cadeia de valor, em que somos responsabilizados das nossas ações e podemos demonstrar as possibilidades e os resultados finais das nossas atividades em termos de impacto. Estas duas, penso eu, são necessárias para os museus, mas a autoavaliação para o desenvolvimento é a terceira dimensão desta equação de certificação e responsabilização. E depois ferramentas para autodesenvolvimento na organização. Pensamos que é um ponto muito importante não repetir ou não replicar ou substituir outra atividade de desenvolvimento, mas acrescenta ou complementa-as de uma forma que passam a ser úteis para a missão. Neste contexto, tem o impacto e da responsabilidade social dos museus, porque não se pode ter impacto se não considerarmos as metas ou se a organização não consegue implementar as metas da melhor forma possível. Analisando o papel social dos museus é intimidador, porque requer uma mudança ativa e sair das fronteiras tradicionais e zonas de conforto. Sem este passo, então não será possível ser relevante. E mais do que isso, também perde o potencial que tem para mudar o mundo para melhor. Sentimos que a autoavaliação para desenvolvimento pode nos ajudar a desenvolver melhor a nossa missão e o seu impacto. Esta é a filosofia que está na base do nosso trabalho. Se desejamos saber mais, se desejarem saber mais sobre o nosso projeto, convido-vos a visitar estes contactos, a nossa página web, a nossa página do Facebook. Vamos estar dispostos e disponíveis para falar convosco ou organizarmos outra sessão. Muito obrigada pela vossa atenção. Foi muito bom e é uma forma refrescante de olharmos para o trabalho que é feito nos museus. Vamos para a próxima apresentação. Maria Amélia Coupertino de Miranda. António Coupertino de Miranda vai-nos falar de um projeto em particular. Tem 15 minutos. A sua apresentação é um pouco longa, foque-se nas partes mais importantes. Volto a chamar a atenção para os que estão a acompanhar-nos que depois desta sessão haverá a possibilidade de falar com cada um dos oradores numa sala one-to-one. Vamos ouvir a Maria Amélia Coupertino de Miranda. Bom dia. Estão-me a ouvir bem? Bom dia. Saúdo os presentes e agradeço, na pessoa da sua professora doutora Clara Camacho, o convite que me foi dirigido pela Direção-Geral de Património Cultural e com o qual me sinto muito honrada. Com muito gosto que hoje aqui estou, representando a Fundação António Coupertino Miranda para, no âmbito do tema Museus e Responsabilidade Social, falar da importância da medição do impacto social dos projetos de educação financeira do Museu do Papel Moeda. Começo por apresentar a Fundação António Coupertino Miranda e o Museu do Papel Moeda. O museu é tutelado pela Fundação, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, com sede no Porto, em Portugal, e partilha com a Fundação a missão de contribuir para a sociedade de conhecimento e para a coesão social.
O museu e a Fundação sempre se viram a si próprios como empreendedores sociais, isto é, sentem uma grande responsabilidade em relação à sociedade e procuram identificar déficits sociais para lhes dar respostas que sejam mais eficazes e mais duradouras do que as que já existem. Quer isto dizer que estão comprometidos com a inovação social, mas quero sublinhar que toda a programação parte sempre das coleções do museu. Na impossibilidade de falar de todos os projetos de educação financeira do Museu do Papel Moeda, escolho, por ser paradigmático, o projeto No Poupar está o Ganho. Focar-me-ei hoje nas circunstâncias que estiveram na sua origem, descreverei o projeto, falarei da ambição que tinha e tem em termos de mudança social e como evoluiu esta medição social nos últimos 5 anos. Como conclusão, quero demonstrar que o projeto não só é eficaz em termos de mudança social, como cumpre os objetivos da missão do Museu e da Fundação. Em 2008-2009 foi realizado um projeto de investigação-ação em colaboração com o Departamento de Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e orientado pela sua diretora, a professora doutora Alice Semedo. Designou-se a territorialização de um novo paradigma na educação. Os objetivos principais eram perceber melhor qual era a relação que a Fundação e o Museu deveriam ter com as escolas circunvizinhas e que práticas poderiam ser melhoradas, estabelecendo relações sustentáveis, no sentido de dar resposta às questões de inclusão financeira e social. O projeto identificou um grave déficit social, déficit de literacia financeira nos professores e nos alunos do ensino básico e secundário. Isto tem que ser destacado porque aconteceu muito antes do lançamento do inquérito à literacia financeira dos portugueses, lançada pelo Banco de Portugal em 2010 e o qual veio ratificar a nossa descoberta, o déficit de literacia financeira. E este foi o ponto de partida para a concepção do projeto No Poupar está o Ganho, implementado em 2009 e 2010 em escolas do Porto. Face à crise económica e social que se vivia, a necessidade de conceber um projeto de educação foi uma decisão imediata tomada pelo Conselho de Administração da Fundação. O programa foi desenhado pela equipa do Serviço de Educação do Museu, em colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. E quero realizar estes 2 factos que são essenciais, porque para assegurar a continuidade deste tipo de projeto é necessário que o trabalho sejam assumidos pelo topo das hierarquias. Isto é importante ser dito. Caso contrário, projetos com esta dimensão e esta complexidade correm o risco de não conseguirem ser implementados duradouramente no terreno. Ao cruzar a missão da Fundação, a temática do museu e a evidência colhida pelo referido projeto de educação, o Conselho de Administração não hesitou e reconheceu a necessidade de ser desenhado um projeto de educação que fosse não só um projeto de capacitação, mas também um projeto estruturado e transformador para que pudesse gerar mudança social. Sucintamente vou descrever o mecanismo da resolução do problema. É um projeto de continuidade, colaborativo, construído com os professores, implementado nas escolas ao longo de todo o ano letivo e destina-se a professores e alunos de todos os ciclos de ensino e centra-se em 3 eixos fundamentais: a transferência de conhecimentos financeiros, o desenvolvimento de competências, a mudança de atitudes e comportamentos com base em decisões informadas e financeiramente corretas. O projeto disponibiliza inúmeros recursos, desde, e é importante dizê-lo, a formação acreditada para professores, cadernos para alunos e professores com diversíssimas abordagens e o acesso a uma plataforma educativa de e-learning que tem imensos conteúdos, desde conceitos, filmes, desafios, planos de aulas, fichas de trabalho, enfim, todos os materiais e ferramentas que os alunos podem trabalhar, quer em contexto de sala de aula, quer em contexto familiar. E permite ao professor a implementação e a concretização no terreno do projeto.
Disponibiliza ainda, a partir deste ano, uma visita online e mantém uma linha de apoio ao professor permanente. Dinamiza 3 grandes eventos anuais, como sejam eles a comemoração do Dia Mundial da Poupança, as Olimpíadas, que se desenrolam durante esta semana em comemoração da Global Money Week, e ainda uma apresentação final de trabalhos para evidência dos conhecimentos que são adquiridos. Escusado será dizer que um projeto desta dimensão e desta complexidade não se implementa sem uma vasta rede de parceiros. E eu destaco entre os parceiros institucionais a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que é o garante da credibilidade científica dos conteúdos do projeto, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Seguradores. Há inúmeros investidores sociais, públicos e privados, e quero dizer que este projeto contou com o apoio da Portugal Inovação Social, através do Fundo Social Europeu, nos anos de 2017 a 2020. Mas qual é a ambição do projeto em termos de mudança? Combater o déficit de literacia financeira. Muito claramente, sempre foi, é e será a criação de uma nova geração de pessoas financeiramente mais informadas. E a ambição foi sempre de envolver toda a sociedade, porque o museu tem absolutamente consciência de que é necessário envolver pais, professores, autarcas, alunos, empresas, instituições académicas, órgãos de comunicação social e decisores políticos. Temos também a consciência perfeita que é necessário chegar aos decisores políticos, porque senão nada muda. E como é sabido, são as políticas públicas que têm que ser influenciadas para poderem criar condições para que projetos desta natureza provocar uma verdadeira mudança. O projeto evoluiu, mas teve sempre esta ambição, fazer parte de uma estratégia internacional. E, de facto, esta ambição veio a revelar-se correta. A nível internacional, a educação financeira é reconhecida pela OCDE, pelo World Economic Forum, no seu reporte de março de 2016, como sendo uma das 5 principais competências dos alunos do século XXI. A partir deste projeto, Portugal tem dado passos também neste sentido. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros criou o Plano Nacional de Formação Financeira em 2011, o qual a Fundação integra. Foi concebido em 2013 o Referencial de Educação Financeira, para o qual a Fundação muito contribuiu, e o Ministério da Educação alterou o currículo nacional, passando em 2018 a educação financeira a ser obrigatória em 2 dos 3 ciclos do ensino básico. E isto agora tem que ser dito. Isto é a prova da relevância do papel que o museu desempenha na sociedade e de que um projeto desenhado por um museu é capaz de trazer mudança e inovação social. E qual a territorialização do projeto? Como eu disse, em 2009, 2010 começou a ser testado em 13 escolas do Porto. Nos anos seguintes foi escalado para estes números que vêm. Em 2010, 2015, o projeto não saiu da cidade do Porto, mas alargou-se a 208 turmas e a 4.197 alunos e 83 escolas. Depois foi escalado novamente entre 2015 e 2007 e envolveu mais de 7.000 alunos, 348 turmas, 210 escolas e os 17 municípios da área metropolitana do Porto. Mas a grande expansão do projeto deu-se entre 2017 e 2020, alcançando números verdadeiramente notáveis. O projeto teve, durante estes anos, o envolvimento de mais de 18.000 alunos, 925 turmas, 533 escolas e está implementado em 34 municípios da área metropolitana de Porto e mais 5 regiões da comunidades intermunicipais da região norte de Portugal. A primeira medição de impactos realizou-se em 2015 e 2017.
e foi desenvolvido pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, sob a coordenação do professor Rui Cerodo. Foi implementado em crianças dos 17 municípios da área metropolitana do Porto, abrangeu 3.500 crianças do terceiro ano, 44 agrupamentos, 113 escolas e 136 turmas. E teve impacto social em quê? Em termos globais, a evidência recolhida demonstra que o projeto teve um impacto social positivo. Primeiro, no que se refere a um conjunto pré-definido de competências próprias, que veio demonstrar que as crianças que participaram no programa se tornaram muito mais capazes de tomar e identificar decisões adequadas nos diferentes dilemas comuns na gestão cotidiana dos recursos financeiros. Mas muito mais do que isso, elas vieram a demonstrar um aumento enorme de relações familiares empáticas, ou seja, passaram a conseguir de entender melhor os pais, perceber quando eles diziam que não podiam comprar isto ou aquilo e realmente a empatia que se gerou nas famílias passou a ser muito maior. E o que é de realçar é que os pais e as mães assinalam a referência de tais mudanças. A segunda medição de impacto social realizou-se de 2017 a 2020. O objetivo foi a verificação se o Poupar está ao ganho, este projeto, teve um impacto social positivo junto das jovens que nele participaram. Desta vez, a população-alvo foi de 17 mil alunos, também redistribuídos pela área metropolitana do Porto e pelas 5 regiões do norte de Portugal. Foram definidos objetivos muito específicos do impacto social, metas e indicadores. O primeiro foi melhorar as competências de literacia financeira em 60% dos beneficiários, com um indicador que seria a diferença significativa encontrada entre a aplicação entre o pré-teste e o pós-teste. O objetivo número 2 foi melhorar as notas a matemática em um valor em 20% dos alunos participantes e com um indicador que seria a diferença de um valor. Ora, portanto, a verificação deste impacto foi definida em 2 dimensões gerais: na promoção das competências próprias de literacia financeira e na melhoria dos resultados escolares na disciplina da matemática. E dada a grande dimensão da população-alvo, definiu-se que os estudos fossem realizados por uma amostragem representativa. Selecionou-se aleatoriamente um grupo de controle, um grupo de experimental, e a demonstração do impacto social positivo veio a verificar-se, em primeiro lugar, pela existência da evidência estatística de uma interação entre a participação ou não no programa e na melhoria destas competências. E esta melhoria foi aferida pela comparação entre os 2 momentos da avaliação das competências de literacia financeira, no pré e no pós-teste. A evidência recolhida demonstrou que 62,23% das crianças revelaram atitudes e comportamentos e decisões mais adequadas do ponto de vista da gestão cotidiana da sua vida financeira, da sua relação com o dinheiro, e que 22,8% dos alunos melhoraram a sua nota na disciplina de matemática em um valor. Mas o que mais fortemente evidencia o elevado potencial de impacto do projeto são aqueles que dizem respeito à melhoria das competências de literacia financeira. A medição do impacto social conclui que o sucesso destas se deve a um conjunto muito substancial de transformações e de evoluções que foram implementadas ao longo do projeto. Também na diversidade e qualidade das ferramentas psicopedagógicas que foram transmitidas e dadas aos professores para a sua concretização do projeto no terreno e pela monitorização permanente, pelas orientações muito profundas e continuadas que são dadas aos professores. Este é um estudo de medição que emprega uma metodologia quase experimental.
Tratou-se de um estudo inédito por várias razões, entre as quais se deve destacar o enfoque na literacia financeira, na sua dimensão, tanto em número de participantes como na sua abrangência territorial. A conclusão da medida dos impactos sociais, na opinião do professor Rui Cerodo, e passo a citá-lo, foi o coordenador científico da equipa que realizou a medição, os objetivos que dizem respeito à concretização da missão da Fundação através do projeto foram claramente alcançados em toda a linha. E a pergunta que se impõe é esta: por que é indispensável medir o impacto social? A Fundação investiu muito tempo, dinheiro, energia, recursos humanos neste e noutros projetos de educação. E, portanto, a pergunta que tem que colocar é esta: o projeto é eficaz? E para se obter a resposta a esta pergunta é crucial medir. Portanto, a medição do impacto social é essencial para verificar se o projeto gerou um determinado valor ou mudança social e se tal aconteceu, se foi um valor ou mudança positiva ou negativa. E hoje, como está o projeto? Se dúvidas houvesse quanto à pertinência do projeto, a pandemia veio provar que mais do que nunca é preciso mudar e cuidar da economia e da vida. Em resultado da pandemia, foi necessário começar de novo e encontrar respostas eficazes. E a Covid-19 trouxe isto de positivo, acelerou a transição digital. Em 2020-21 nasce um novo projeto, o NPEG 4.0, totalmente digital. E assim foi decidido cruzar a formação financeira com a capacitação digital dos professores, reforçar os contactos pessoais, porque também isto é importante com os professores, potenciar a plataforma de e-learning, que ainda ficou mais enriquecida, criou-se uma visita online ao Museu do Papel Moeda e apostou-se muito forte no reforço da comunicação, nomeadamente na dinamização das redes sociais e na criação de uma newsletter mensal. Passamos a emitir via streaming todos os grandes eventos. E sempre, os objetivos destas decisões têm um foco na sustentabilidade económica e na inclusão social, que para mim são as questões-chave desta década. Eu gostaria de mostrar agora os indicadores de realização de 2021, porque num ano de pandemia o projeto conheceu uma nova expansão e é de referir que temos números espantosos, mais de 9.000 alunos, 478 turmas e 207 escolas. E agora, em termos de quantitativos totais, o projeto abrangeu, desde o início, mais de 39.000 alunos, mais de 1.900 turmas, mais de 1.000 escolas. E está implementado em 39 municípios que integram a área metropolitana de Porto e mais 5 importantes regiões do norte de Portugal e, a partir deste ano, também a região autónoma da Madeira, no Funchal. Para terminar, eu penso poder afirmar que o projeto No Poupar está ao Ganho é eficaz, reduz o déficit de literacia financeira, contribui para uma sociedade mais coesa, porque está a criar uma nova geração financeiramente mais capacitada e, consequentemente, mais feliz. E para sublinhar a importância da literacia financeira, eu quero citar a professora Ana Maria Lussardi, que diz: a literacia financeira é hoje tão importante como saber ler e escrever. Não há tempo a perder. Acredito cada vez mais que a educação financeira deve fazer parte do plano de recuperação da recessão provocada pela pandemia, mas também parte das ferramentas que usamos para seguir em frente e estarmos mais bem preparados para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Amélia Coupertino de Miranda, pela apresentação. Excedeu um bocadinho o tempo, mas não podia deixar de apresentar esta última fase do projeto e este desafio que deixa para a recuperação e tão importante que é a literacia financeira da população portuguesa. Obrigado também por este
projeto tão longo, com tanta longevidade, 11 anos de trabalho, um projeto que começou como investigação-ação. Vamos ter uma pausa, voltamos às 11. Eu quero lembrar a todos que há uma sala de 1 para 1. Se quiserem continuar o diálogo com os nossos oradores, vemo-nos daqui a pouco às 11. Obrigado. Olá, muito bom dia mais uma vez. Bem-vindos à segunda parte do tema do impacto social na ação dos museus, novas abordagens, novas métricas. Temos hoje connosco mais 3 palestrantes, o José Soares Neves, do Observatório Português das Atividades Culturais, a quem vou passar a palavra de seguida, que nos vai apresentar uma síntese sobre os estudos públicos em Portugal, algumas reflexões e voos para próximas etapas no contexto pós-pandémico. José Soares Neves, o palco é teu. Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas. Saúde a realização da conferência e a organização. Agradeço o convite. Cumprimento os e as colegas de mesa e todos os conferencistas e todas os que nos acompanham por videoconferência. Faço breves notas iniciais para dizer que me situo numa perspectiva da sociologia da cultura, em proximidade com as políticas públicas e a gestão cultural. Neste âmbito tenho desenvolvido a minha atividade e que situa também a atividade do Observatório. Parto como base o relatório do Grupo de Projeto Museus no Futuro, coordenado por Clara Camacho, e já várias vezes referido. Utiliza a noção de públicos em sentido lato, dos diferentes modos de relação da população com as instituições museais, incluindo os designados não públicos. Darei particular atenção a 3 instrumentos que, articulados, permitem um melhor conhecimento destas relações das populações com as instituições museais. As estatísticas de visitantes, os estudos de públicos efetivos e os inquéritos à população. E organizo a comunicação em 2 momentos que, aliás, seguem o título que escolhi. Então, breves reflexões sobre os estudos. Sabemos que a relação das instituições culturais com os públicos é uma relação complexa, multidimensional e dinâmica, cujo conhecimento exige estudo permanente, de modo a informar as políticas e as práticas de gestão, informar as práticas por parte dos profissionais e também a irrigar de conhecimento as sociedades no seu todo. Quanto às estatísticas de visitantes, assinalo que Portugal dispõe de estatísticas oficiais desde a década de 60, o que permite, portanto, acompanhar numa série longa a evolução verificada. Por seu turno, a Tutela Central dos Museus disponibiliza informação sobre os seus museus desde meados da década de 90, o que é também uma série muito relevante para acompanhar em específico este subuniverso dos museus em Portugal. Quanto aos estudos de públicos efetivos, como preocupação das políticas públicas, o que me parece importante é que chegámos tarde, que essa perspectiva chegou tarde a Portugal. Verdadeiramente, só na década de 2010 se pode falar de uma medida política com alcance significativo, o estudo de públicos de 14 museus nacionais. Embora tenham sido realizados outros estudos, parte deles reunidos no livro nos 50 anos de L'amour de l'art, dívidas, críticas e desafios, em que justamente procurámos evidenciar a influência desta obra em particular, mas em geral de Pierre Bourdieu nos estudos de públicos em museus. Na vertente da avaliação, se nos situarmos nesta vertente, a conclusão também é que é a sua quase inexistência. Aliás, um dos mais recentes estudos terá sido realizado justamente no âmbito do Observatório sobre uma exposição temporária no Museu Nacional de Arqueologia. Sobre os
estudos ainda, e como medida de política pública de cultura, é importante também referir que Portugal não dispõe de um estudo sobre práticas culturais da população. A fonte disponível é o Eurobarómetro e é já de 2017, é um importante instrumento, sobretudo à escala comparativa europeia, mas tem depois, quando se trata das realidades nacionais e, como sabemos, limitações várias. Ou seja, não existe um estudo que permita aferir a vertente das procuras face às políticas públicas da cultura nos vários domínios de intervenção, que afira, digamos, articulações entre programas e políticas com os seus impactos nos públicos e, digamos, na população de um lado, de uma perspectiva mais geral. E tudo isto, digamos, foi já muito destacado excelentemente nas intervenções dos colegas da mesa anterior. Por outro lado, existe um forte interesse por parte dos profissionais no conhecimento dos seus públicos e este interesse é percebido bem para além das quantificações das entradas. E existe, por outro lado, também um desenvolvimento muito significativo de trabalhos académicos em áreas científicas diversas sobre diversas instituições museais. Breves notas sobre a oferta. Percebemos que os museus e o património são dos principais domínios das políticas públicas, também em Portugal, diria, tanto do ponto de vista dos museus nacionais, que são de vários tipos, embora predominantemente de arte, como do panorama museológico nacional. E, deste ponto de vista, assinalo, também já foi referido, o programa da Rede Portuguesa de Museus, foi criado em 2000, que se dirige a todos os tipos de museus e de tutelas, desde que sem fins lucrativos. Por outro lado, ainda do ponto de vista da oferta, para assinalar que o número de museus em Portugal tem conhecido um crescimento muito expressivo nas últimas décadas. Nesta breve síntese, o que sabemos então sobre os públicos e as relações com os museus? Apesar da escassez de estudos, sabemos, apesar de tudo, muito e estamos bem informados sobre aquilo que são os estudos e as pesquisas realizados nos vários países sobre estas realidades. Muito sinteticamente, sabemos que os quantitativos de visitantes, de entradas, digamos, têm conhecido um aumento muito expressivo, para além do crescimento dos museus, também do ponto de vista das procuras, isso tem verificado, que isso deve sobretudo aos visitantes estrangeiros, em função do crescimento do turismo. Desde 2015 os estrangeiros são maioritários, enfim, eram maioritários até o ano passado nos museus portugueses. Conhecemos os perfis sociais predominantes, eles são tendencialmente qualificados, com escolaridade e atividade socioprofissional, são, digamos, correspondem, digamos, às novas classes médias. Percebemos também que existem acentuadas desigualdades no acesso social aos museus. Conhecemos os perfis de relação com cada um dos museus estudados e com os museus em geral. Conhecemos genericamente as motivações da visita, os contextos sociais das visitas. Sabemos que em muitos museus os públicos escolares são uma importante componente, digamos, relativamente mais forte nos museus municipais. E, por outro lado, sabemos também que apenas um quarto da população portuguesa visitou um museu nos últimos 12 meses, portanto, situados longe da média da União Europeia. Ainda 3 notas breves, antes de avançar, digamos, para as novas etapas. 3 notas para destacar a drástica diminuição do número de visitantes por efeito da pandemia. Uma diminuição que é naturalmente variável, mas que andará como padrão entre os 70% a 80%. Sabemos que os visitantes estão quase reduzidos aos nacionais e que se tem verificado uma importante valorização da transição digital do ponto de vista das ofertas. Isso é observável, verificável e supostamente também das procuras dos públicos, o que, do meu ponto de vista, carece de verificação. Então, relativamente às próximas etapas, destaco que elas são referidas
de forma detalhada no relatório do Grupo de Projeto Museus no Futuro, que, embora se situe nos 25 museus do universo da tutela da cultura em Portugal, eles são, digamos, essas propostas são extensíveis genericamente à generalidade dos museus em Portugal e que devem ser consideradas, claro, tanto no sentido da criação de novos instrumentos, mas também para uma chamada de atenção para a necessidade do reforço dos instrumentos já existentes. Daria nota de rodapé que talvez demasiado frequentemente abandonamos ou enfraquecemos projetos que se revelam adequados. Do ponto de vista destas etapas, então, quase a terminar, destaco uma abordagem genérica numa perspectiva de programa de política pública cultural. Designo programa não porque se pretenda ou se deva fazer tudo de uma vez, não é possível, sabemos isso muitíssimo bem, mas para enfatizar a importância de definir objetivos, de ter em conta quais os pressupostos e de planear aquilo que é importante ser feito. Nesse sentido, parece-me fundamental esta ideia de programa de política pública visando a monitorização contínua, a avaliação regular e a projeção dos públicos de cada museu e dos museus portugueses no seu conjunto. Um programa que inclui a avaliação da eficácia dos impactos sociais, culturais, económicos e educativos nas pessoas, nas comunidades e na sociedade. Esta perspectiva das comunidades tem sido enfatizada, mas ganha maior peso com a crise pandémica, com, digamos, uma perspectiva que se dirige aos museus nacionais, necessariamente, aqui na perspectiva da democratização da cultura, mas também aos museus da rede portuguesa de museus, um universo heterogéneo, com tipologias diversas e, portanto, numa abordagem mais próxima da noção de democracia cultural, que, aliás, foi ontem muito bem referida pelo coordenador do Plano Nacional das Artes. E também aos impactos da transição digital na relação com os públicos, as exposições e outros conteúdos digitais, as redes sociais online, naturalmente, que tenham em conta as desigualdades sociais no acesso e a necessidade de articular conhecimento com as medidas a adotar para mitigar estas desigualdades e também que tenha em conta os processos participativos postos em prática em muitos museus. Claro, para tal, o programa deverá incluir o reforço dos instrumentos já existentes nas estatísticas nacionais e os específicos da tutela da cultura, que também devem ser colocados, esta perspectiva, este instrumento deve também ser colocado quando se refere ao património imóvel, dado que Portugal justamente não dispõe de estatísticas para este património. No Observatório temos vindo a trabalhar neste sentido, esperamos continuar a dar esse contributo. E, finalmente, também a importância de iniciar uma linha de estudos sobre práticas culturais da população. É um instrumento muitíssimo importante, já foi referido, para percebermos, digamos, como é que está a relação nas várias regiões, relativamente aos vários tipos de museus, relativamente às várias práticas de lazer e culturais, enfim, um instrumento poderosíssimo para enquadrar o nosso conhecimento e as políticas públicas. E, claro, tudo isto com o envolvimento dos profissionais dos museus, das tutelas, claro, dos profissionais dos museus e dos centros de investigação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Soares Neves. Foi brilhante no cumprimento do tempo. Resta-nos ainda alguns minutos. Eu volto a salientar que estamos à disposição nas salas one-to-one para os oradores que estiveram presentes durante o primeiro painel e este segundo painel, para falarem com as pessoas que estão na plataforma. Parece que não tem havido uma adesão muito grande. Eu não sei como é de fazer para vos instigar a aproveitar esta possibilidade que está em cima da mesa e que não tem sido usufruída na sua plenitude. Passava agora a palavra à Olívia, da Universidade de Sorbonne, Paris,
she's going to talk to us. Ela vai falar, Olivia, vai falar-nos sobre a produção dos dados de museus e como o público pode ser central para estes dados como novo indicador e um participante ativo ao dar estes dados para os museus. Portanto, Olivia tem a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer estar a participar nesta discussão e também agradecer à organização por esta reflexão tão estimulante. Agora, este tema não é fácil porque reúne um assunto complexo, os museus e a produção de dados nesse campo, que é difícil de entender. A própria museu é difícil de definir. Não é homogéneo. Para além de ser único, a diversidade de novas formas no mundo com critérios multidimensionais desse objeto. Além disso, sabemos que existem 89 mil museus no mundo e, portanto, são grandes números e o dinamismo que é induzido, além do desenvolvimento do turismo em massa e a diversificação dos museus, o que nós devemos levar em linha de conta é a diversidade e a complexidade do fenómeno museológico. Além disso, pode ser difícil compreender do ponto de vista quantificável. Temos que descrever e representá-lo. Sabemos que a importância cada vez maior destes números, não só das políticas culturais e a avaliação da sua abordagem. Aqui gostaria de refletir sobre o processo de produção de dados museológicos e o que é que significa para a construção do público que é construído como beneficiário dos museus neste processo. E, de alguma maneira, esta abordagem pode questionar as formas como os museus se desenvolveram no mundo. Também gostaria de citar uma reflexão do Sr. Castrelli, que foi embaixador das Nações Legais e que representaram em 1945 um relatório sobre as estatísticas e os museus, como fazendo parte do Conselho de Administração de uma entidade museológica internacional. Ele referiu que as estatísticas deviam ser limitadas a alguns dados incidentais, como o preço da entrada nos museus, o número de pessoas empregas e as despesas. O número de visitantes, propriamente dito, não é de grande importância, como um indicador de vida intelectual elevado ou baixo, mas também temos relutância em termos para aplicar a lei das estatísticas ao mundo dos museus. Além disso, não só o espírito da colaboração, mas o público não constitui o núcleo das atividades museológicas. Os indicadores encontrados neste relatório têm a ver com as coleções. Mas o que é que eu considero interessante é o facto de que a única forma de descrever o público foi questionar o número de entradas e da participação, porque era a forma mais fácil de tirar medidas, de fazer medições e de especificar os dados. Se não eram úteis nesse momento, hoje em dia é extremamente importante. Os dados de participação e de entrada são muito importantes com base só nestes números, o que nos dá um focus sobre os superstars dos museus, que são poucos os museus realmente que têm grandes obras de arte. Claro que hoje em dia há uma questão do público. A questão do público não está limitada às entradas nos museus. Podem-se utilizar metodologias específicas em questionários, entrevistas, reunião de dados, mas gostaria de me colocar no lugar dos visitantes. A dinâmica envolve um movimento e estes dados não são neutros. Os estudos da audiência tornaram-se os principais indicadores da vitalidade dos museus e a legitimidade da tomada de decisões. A sua diversidade, associada com a diversidade dos atores responsáveis
por esta produção de dados levantou algumas questões. O que é que acontece quando nós tentamos termos uma visão global ao nível europeu, por exemplo, no contexto de tentar harmonizar as coleções e os dados sobre as coleções? O que é que encontramos? Quando olhamos para os dados apresentados pelo Eurostat, os únicos dados fiáveis vêm do EGMOS, do grupo das estatísticas museológicas. Surpreendentemente, os dados não se encontram harmonizados ao nível europeu. Existem 5 museus mais frequentados por país, mas também significa... Nós podemos olhar só para os dados reunidos num questionário anual que inspiraram muitos dos funcionários porque precisavam de criar a sua própria metodologia. Não podemos, em 44 categorias de perguntas, 15 estão relacionadas ou indireta ou indiretamente com a audiência. Isto pode ser uma proporção significativa, mas a questão do público não é abordada de uma forma frontal. O público entra nas questões e também nos números dos programas educacionais, mas muitas perguntas têm a ver com o equipamento que pode ser utilizado pelo público, como os websites. De uma forma mais geral, o que nós podemos dizer é que os números de visita encontram-se mais espalhados a nível internacional. Os inquéritos das audiências podem ser introduzidas como a voz do público, projeção dos dados dos museus, existem, mas numa extensão inferior. Agora, eu gostaria de sublinhar o seguinte. Os dados dos visitantes não são só os dados que existem. Existem também uma apresentação a uma escala global. Há um paradoxo onde é que estão os dados produzidos nos museus, mas a nível mais homogéneo e global estabelece as dinâmicas do museu. Mas também decidimos que o público e os visitantes enfatizam a ideia de que o museu é um local onde podemos ver alguma coisa e que os levam mais de perto ao modelo de apresentação que fala sobre o estado de exposição. Agora, com estas ferramentas que nós temos estado a usar e muito bem, em termos de coerência ou feedback de dados, mas com estas metodologias para a reunião de projetos e a disseminação dos dados estão a evoluir. Isto pode mudar na relação com o público e isto não é insignificante. A primeira alteração tem a ver com a participação, tal como descrito, isto em 2010, associado ao desenvolvimento da parte cultural, num movimento de reunir a população e os museus, aparece a necessidade de participação, que constitui uma tendência geral na sociedade, nos setores culturais e também aqui nos museus. Já não é profissional para os investigadores encontrarem as tendências, mas devem mobilizar os cidadãos que se preocupam, no mínimo, com este tipo de assunto e desejam ter voz e participam no ritmo daquilo que consumam. Isto é sensível na produção Temos alguns relatórios onde nós fazemos, ou que incluem a conservação e, sobretudo, as plataformas digitais, os indicadores, mas também as práticas de observação estão a mudar e o desejo de eficácia junto do público também. As políticas culturais questionam o que é que os visitantes desejam, mas também existem alguns desafios com a medição do impacto social do museu. Por exemplo, no relatório de 2010, publicado pela Associação em 2015, dirigido pelo Ministro da Cultura francês e publicado em 2017, podemos
observar a tendência dos métodos da criação definição do novo modelo implementado pelo ICON em 2019. No relatório dos museus na primeira plataforma, as imagens do futuro do século XXI foi aberto ao público durante 6 semanas em 2015 e reuniu milhares de visitantes e contribuições. Elaboraram um estudo sobre a razão que os levava a visitar os museus e a análise léxica do conteúdo sublinhou a importância dos cidadãos, a acessibilidade, a questão da transmissão dos valores e a vocação social, o novo papel da experiência de visita e a tecnologia e a digital. Os utilizadores e os cidadãos tornaram-se atores na observação e produção de tendências culturais e criaram uma comunidade à volta dos museus. As medições das participações enfatizam a forma de produzir dados, mas também a necessidade de um esforço real para forçar a alteração na avaliação, incluindo a questão da participação nas políticas públicas. No entanto, este tipo de trabalho tem alguns limites em termos de legitimidade e representatividade. No contexto, por exemplo, do relatório sobre a missão dos museus do século XXI, a imagem dos contribuidores demonstram que a grande maioria dos contribuidores já estão muito próximos da cultura ou são profissionais jovens no setor cultural. Outra questão que poderia ser levantada entre os profissionais quando fazemos a utilização desta metodologia: será que toda a gente tem direito a contribuir para este tema? Temos que pensar sobre esta pergunta antes de implementar este tipo de metodologia. Mas dá-nos a visão de uma visão do museu do século XIX e início do século XX que enfatiza o papel social e político do museu. A segunda questão que eu vou abordar rapidamente é a questão dos dados que define a relação com o público. Vou cobrir o desenvolvimento e a multiplicação exponencial dos dados analíticos. Cria novas oportunidades de negócios ao setor privado e também provoca reflexão sobre o futuro e sobre as estatísticas. Inclui dados dos pedidos de informação, subscrição de newsletters, marketing digital, dispositivos interativos. Desde 2013 tem aumentado a experiência dos visitantes, mas estes dados também podem produzir estatísticas mais relevantes do que as fontes tradicionais. É por isso que o Grupo EGNOS tende a pensar e abordar estas questões em 2019, numa reunião anual em que estabelece a estratégia de investir no futuro. Agora, temos que medir o envolvimento do público. A iniciativa, os políticos têm assumido estes desafios. Isto dá-nos uma visão do público envolvido nas atividades métricas associadas ao museu, que se tornaram um sistema comunicacional e abriram a visão da sua capacidade de comunicar e de capitalizar o seu público. Para concluir, gostaria só de dizer algumas palavras. Gostaria de dizer que não existe uma evolução linear do estado público que só será um indicador da vitalidade do museu, do público, para se tornar um ator da mudança no mundo dos museus existentes e são muito importantes, sobretudo neste tempo de pandemia. Parece-me também muito importante recordar a questão da produção dos dados
sobre museus, porque são heterogéneos, de acordo com o país ou com os atores da sua produção, mas temos que ter uma visão mais global destes dados sobre o público, claro, mas também de uma forma mais geral do mundo dos museus. Podemos pensar que existe um desenvolvimento linear e interessante do conhecimento. Temos um mundo museológico que pode ser associado às decisões económicas e políticas. Também é importante lembrar as pessoas que têm conhecimentos especializados sobre a reunião de dados como base do bom funcionamento do seu trabalho a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, as mudanças têm que ser consideradas nas estatísticas dos museus, independentemente das mudanças tecnológicas, e esta reflexão não pode ser esquecida. É necessário considerar tudo agora e as questões futuras devem ir além das observações das tendências e das alterações culturais da investigação, sobretudo na produção dos museus. Esta é uma questão importante na formação do futuro dos profissionais nestes setores. E, finalmente, talvez devemos considerar o museu como um universo dinâmico e não devemos categorizar. O que é que significa conseguir um certo grau de desenvolvimento? Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada pela sua apresentação. É um grande desafio, mas gostaria também de mencionar o primeiro desafio que tivemos hoje. Talvez podemos criar uma task force para reforçar esta ideia de estudar melhor as nossas audiências e reunir dados para compreendermos melhor como é que nós vamos ver os museus no futuro. Na Europa isto pode ser feito. Agora, gostaria de passar a palavra ao trio, 3 investigadores do Instituto para o Desenvolvimento das Relações Internacionais da Croácia. Vamos falar com a Alexandra, Sónia, Susana. Espero ter pronunciado bem os vossos nomes. Alexandra, a palavra é tua. Ela vai fazer uma apresentação sobre como podemos medir o impacto social das intervenções do património cultural rumo ao modelo holístico da avaliação do impacto. A palavra é sua. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada. Vou ser a única apresentadora, mas fomos uma equipa que trabalhou neste projeto. Por isso, mencionamos as 3. Agora, gostaria de agradecer muito aos organizadores por terem organizado esta conferência tão interessante, porque a responsabilidade social do setor público é uma questão que cada vez mais pensamos. E gostaria também de dizer que realmente para mim é um prazer poder apresentar os resultados do projeto Sofia, que iniciou há um ano atrás. Vou falar de algumas questões relacionadas com a medição das intervenções ao nível do património cultural e vou falar sobre o modelo de impacto holístico do modelo. Eu represento o projeto H Horizonte 2020 Sofia, que realizou uma avaliação do património. É um modelo, é uma ação que tem 17 parceiros que trabalharam juntos na comunidade de partes interessadas em várias áreas da cultura, interessados na avaliação do impacto do património, e em conjunto tentamos trabalhar na definição dos modelos holísticos de avaliação do impacto, as suas normas e algumas diretrizes para algumas. Respondemos a este pedido, cujo pedido principal era a necessidade de apresentar, de ter uma abordagem e diretrizes para avaliar o impacto holístico. Bom, para responder a este pedido, estabelecemos os objetivos
com o que estamos a trabalhar neste projeto de 2 anos. Começamos com uma revisão da literatura sobre a avaliação, sobre a investigação no campo do património cultural. Com base nesta revisão da literatura, identificamos aquilo que vão ser as primeiras questões e as diferenças que existem na intervenção. E também a tarefa central será o desenvolvimento de um modelo de avaliação holística do impacto das intervenções sobre o património cultural, encomendando 4 domínios interligados: social, cultural, económico e ambiental. Propomos normas de qualidade comuns a serem exigidas para o restauro e outras intervenções no ambiente histórico. E devemos produzir um toolkit, resultados que vão lidar com as várias questões objeto da investigação. Na nossa investigação temos que ter uma abordagem ao património cultural, mas esperamos também ter significado no impacto e podermos avaliar o impacto sobre o património cultural. Agora, em relação à literatura, é visível que todos sabemos que hoje em dia estamos a lidar com uma abordagem ao discurso do património, e todas estas literaturas sublinham a importância do património contribuir para as metas da União Europeia para o crescimento inclusivo. Analisamos tanto os estudos políticos e a literatura e vimos que em muitos documentos há ênfase no património cultural. Os aspectos sociais, coesão social, diversidade, diálogo intercultural e recursos à inovação, crescimento sustentável, inclusivo e cada vez mais o bem-estar individual e comunitário. Para que isto aconteça, há uma expectativa para uma gestão social mais responsável e literacia, ou alfabetização do património. O património tem que se adaptar às necessidades sociais contemporâneas e deve ser proposto um novo modelo, novos esquemas de gestão. E o que estamos a fazer ao nível do património cultural deve ser tratado de uma forma holística e não só do ponto de vista dos profissionais e dos peritos, mas considerarmos também os intervenientes que são afetados pelo trabalho deste projeto. A comunidade precisa de ter um papel primordial na preservação do património e é necessário conhecer melhor o património cultural. Quando falamos sobre qual é o impacto, o ideal é que há necessidade de definir o início, que tipo de impacto é que estamos a falar. À medida que respondemos a este pedido, tivemos que perguntar o que é que isto significa, na verdade. Estamos a tentar trabalhar uma forma de propor normas que sejam úteis para o património cultural em geral. Este projeto não está dirigido só unicamente aos museus, mas é uma resposta ao pedido de que tinha que ser suficientemente genérico para poder propor um modelo que fosse útil a todas as instituições relacionadas com o património, cidades ou projetos diversos. O que nós estamos a esperar, ou o que nós esperamos, é que se tentamos conseguir resultados de qualidade, tem que haver uma responsabilidade partilhada em relação à participação. É por isso que é importante. É um facto bastante importante.
Depois consideramos a avaliação do impacto. A avaliação do impacto não é uma avaliação igual. É mais ampla. E é uma questão diferente. Mais uma vez, não é uma coisa que aconteça assim depois de responder. É algo que pode ser útil fazer antes do projeto e talvez durante a intervenção para podermos mudá-la na direção certa e depois vermos qual é o impacto mais longo. Começamos com o esclarecimento daquilo que é necessário ser claro antes de qualquer avaliação ser feita. E depois responder às perguntas, o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, para quem, durante quanto tempo, até que ponto. Estas questões vão ter sempre um impacto nos resultados finais da avaliação que está a ser feita. As razões para fazer isso é monitorizar e implementar dados, tal como nós vimos em vários países. Além disso, além destes dados quantitativos, existem outros contextos, a avaliação utilizando os métodos qualitativos e a discussão com os interessados, que parece ser bastante importante. E isto leva-nos a uma ligação ao projeto. E no final temos que ver o que é que estamos a tentar fazer para reivindicar e compreender melhor qual é o papel do património cultural na sociedade, e iniciamos a nossa investigação com os resultados dos projetos anteriores. Foi proposto que para conseguirmos desenvolvimento sustentável há necessidade de ter um enquadramento mais amplo, não só o impacto económico, mas também os 4 domínios com que iniciamos, o cultural, social e ambiental. A maioria da avaliação que foi feita não é holística, foca uma delas unicamente e dizem que só 6% dos estudos ou dos casos que analisaram são holísticos e pensaram em todos os domínios. Portanto, na nossa abordagem do projeto, tentamos ter uma abordagem exclusiva e basear o modelo em 3 eixos. Será para os domínios, a importância dos interessados no projeto e o tempo, a duração do projeto, se é um tempo só durante o projeto ou se continua depois do projeto. Não é que não existem... Há uma pluralidade de métodos de avaliação do impacto nos 4 domínios, mas o que é visível é que há uma falta de equilíbrio entre eles, sobretudo com o domínio económico. Quando ele é demasiado enfatizado, há efeitos negativos que são subclassificados quando há, por exemplo, o impacto social. São coisas adicionais. Aquilo que é medido é provavelmente aquilo que já foi dito como sendo falha de mercado ou o que é economicamente possível traduzir em números. Se estamos a tentar conseguir a sustentabilidade multidimensional, há necessidade de equilíbrio. Um equilíbrio tem que ser encontrado e os métodos que estamos a utilizar devem dar-nos, portanto, um equilíbrio dos dados que estão a ser avaliados. Portanto, fizemos uma análise das diferenças nos 4 domínios, só umas relacionadas com o social. O que nós vimos é que quando estamos a fazer a análise social do impacto social, existe uma lacuna comum entre os valores e conhecimentos dos especialistas e a perspectiva cotidiana das pessoas sobre o ambiente local e regional. Esta necessidade de considerar
como os vários intervenientes, está presente porque percebem e valorizam os ambientes urbanos e regionais como património cultural na sua própria perspectiva. Há diversidade de ferramentas, diversidade de valores, e não seria apropriado ter uma ferramenta para tudo, mas implementar um modelo que permita uma diversidade de ferramentas, dependendo das particularidades ou do projeto em particular. Quem está a fazer a avaliação também é muito importante, porque também falamos com eles sobre algumas questões. Quem é que está a fazer a avaliação e os valores que esta pessoa apresenta é algo a considerar neste projeto. Portanto, há muitas inconsistências e falta de medidas concretas, inflexibilidade das regras. Independentemente disto de ser ou não, temos que ter um envolvimento e uma ação melhores com o público. E a curva da aprendizagem do projeto também é importante, das pessoas que estão a fazer isto. Consideramos o impacto social. O impacto social é uma das coisas que está no modelo que estamos a desenvolver, e o bem-estar é cada vez mais reconhecido como algo que está disponível tanto à sociedade como às pessoas, aos indivíduos. Os efeitos a esperar é uma melhor participação em atividades relacionadas com o património cultural, o sentimento de pertença a um lugar, reunir pessoas para ficarem mais próximas dos projetos que estão a ser lançados para eles. Quando começamos a desenvolver um modelo, tentamos estruturar toda esta questão que nós encontramos na literatura de uma forma mais hierárquica. Podemos desenvolver as equipas, criar subequipas, indicadores de como utilizar estes indicadores no projeto. Uma vez que isto é um trabalho que está a ser desenvolvido, ainda há muito a fazer. O que eu posso partilhar convosco é unicamente o estado atual da nossa investigação. Esta é a primeira minuta que elaboramos, onde nós só vemos os tópicos e não os indicadores, porque ainda há muito a fazer. Mas trata-se só de uma camada do modelo. O modelo tem que ser um tipo de ferramenta para um pensamento guiado. E já o testamos. Testamos com vários estudos de caso para vermos se isto era apropriado e complicado de medir. Não pretende ser um modelo. Pretende ser um metamodelo com base nas metas estabelecidas. Temos que optar de acordo com aquilo que é importante para o projeto e se as metas correspondem à possibilidade de as poder medir. O que demonstra é que iniciaram com uma oportunidade de aprendizagem das partes interessadas do projeto. Começaram a considerar algumas coisas que poderiam mudar no projeto. Não foi planeado inicialmente fazer isso, mas foi um momento educacional importante para nós. Até agora, bom, não posso falar sobre todos estes tópicos, mas as nossas direções principais ao desenvolvermos este projeto é que compreendemos a importância de complementar
com dados quantitativos e qualitativos, e não só as pessoas também podem falhar e, portanto, temos que perceber que fazer isto só uma vez, não, tem que ser algo que alimenta o projeto e, portanto, precisa de deixar que o projeto possa ser ajustado. Este modelo foi desenhado para interessados mais amplos, não só museus ou determinadas instituições. Tivemos que iniciar com alguns tópicos indicadores e depois tentar ajustá-los a uma ferramenta para um projeto específico necessário. É uma oportunidade para incluir a comunidade no diálogo. Trata-se, portanto, da segunda fase do projeto para nós. E a terceira fase vai ser muito crucial. O que vamos fazer é testar e reunir os interessados para que possam contribuir com os seus pensamentos, ideias e exemplos para o modelo final, para que ele possa ser desenvolvido. Agora, eu gostaria de vos convidar, caso estejam interessados neste tópico, esta é a página web do Projeto Sofia. Organizamos várias conferências, infelizmente algumas digitais nos próximos meses, onde nós vamos ter um debate bastante amplo com os profissionais da área e espero que possa ser concebida uma ferramenta útil para eles, para poderem ampliar os seus pontos de vista da avaliação do projeto. Muito obrigada e espero não ter sido muito longa. Thank you very much for... Muito obrigado por esta apresentação, Alexandra. Foi uma ótima apresentação e estamos ansiosos por ver os resultados do Projeto Sofia nos próximos meses e os resultados em relação aos diferentes parceiros também. Agora vou iniciar um debate tentando resumir todas as apresentações hoje de manhã nas duas partes. Começamos com Pio Amari, da Finlândia. E depois Anne Krebs, do Museu do Louvre. A seguir, Maria Amélia Coupertino Miranda, da Fundação de Coupertino Miranda and Paper Money Museum. A Maria Bruglio, de Malta, que falou de economia comportamental, agora com mais 3 apresentações do Observatório Português das Atividades Culturais. De Sorbonne tivemos a Olivia, falou-nos sobre o público como indicador para os museus. E agora com a Alessandra. E vamos abrir o espaço para debate. Eu gostaria de dizer algumas coisas antes de apresentar o resto, tentando resumir todas as ideias brilhantes hoje de manhã. Portanto, eu vou tentar fazer com que os meus apontamentos não sejam assim tão enganadores como eu escrevi aqui. As principais ideias que eu gostaria de reforçar hoje, e eu peço imensa desculpa por não poder colocar tudo aqui no papel. Vou tentar apenas esboçar aqui um quadro para o debate. A ideia para desenvolver projetos baseados em ação, em vez de fazer apenas investigação e não pô-la em ação, esta ideia da ação de investigação que se desenvolve para um projeto e continua durante muitos anos, isto dá resultados, mesmo que os primeiros meses ou anos não sejam assim tão visíveis. E a ideia, claro, é
escalar isto. A ideia de unirmos esforços para comprar estas diferentes abordagens, modelos e ferramentas e práticas em toda a Europa, se calhar deveríamos começar um diálogo e fazer mais troca. A ideia de unirmos esforços para fazer aqui um guião para a investigação e como medir melhor o impacto que os museus têm nas comunidades, nos territórios, nas pessoas e almejando por este impacto lá fora. O museu em si muda, o pessoal, os funcionários também obtêm novas competências, novas formas para compreender isto tudo melhor e tudo volta a esta ideia importantíssima, é que os museus começaram a ser algo e agora focam-se na sua totalidade em ser por alguém e mudou totalmente a forma como os funcionários e a filosofia como os museus são vistos para tentar ter um impacto lá fora, tem um impacto no museu em si. Gostaria de reforçar essa ideia também. Esta ideia de que também precisamos de estabelecer uma rede à escala europeia para aprofundar a investigação sobre os museus e as diferentes formas como podemos imaginar um futuro juntos com esta diversidade e sociedade dinâmica. E os museus precisam de ser mais responsivos e ter mais ideias para o futuro. Esta ideia volta a uma coisa que é fulcral nos museus. Os museus precisam de revisitar as suas declarações de missão para compreenderem quem são, quem servem e o seu propósito. E, por vezes, isso é muito difícil fazer. Estas três perguntas são de difícil resposta. Eu creio que precisamos de entender os museus e territórios e as comunidades como uma dinâmica e os diferentes atores como uma dinâmica para estabelecer estes novos modelos e esta nova investigação. Há muita coisa que já está a acontecer. Acabamos de ouvir algumas hoje de manhã e ontem também, mas eu creio que precisamos de comprometer mais um bocadinho mais em termos de compromissos e aprender mais uns com os outros. Portanto, eu dou a palavra a quaisquer perguntas que queiram fazer ou a um dos oradores de hoje de manhã. Vou verificar se há algo que tenha entrado aqui. Há algum comentário sobre este resumo que eu fiz? Eu peço desculpa se eu fiz aqui um resumo demasiado curto. Fez muito bem este resumo. Posso falar em português? Com certeza, faça favor, é com todo o gosto. Eu ouço a tradução simultaneamente e é um bocado difícil de falar. Se pudessem retirar a tradução, eu agradecia. Muito obrigada. Eu concordo inteiramente com tudo o que foi dito, não só no resumo que o Sr. Doutor fez, mas também pelo que as minhas colegas disseram. E acho que foi extremamente importante aquilo que aconteceu no Museu do Papel Moeda, porque transformou completamente as relações que o museu tinha com a comunidade. Como disse, e muito bem, este trabalho aconteceu porque teve logo no início 3 fatores essenciais. Primeiro, um projeto de investigação feito em colaboração com a academia, e isto é um facto que eu tenho de reforçar. Eu acho que é absolutamente essencial iniciar processos, não só com os serviços de educação, obviamente, mas trabalharmos com a academia para que o museu se possa questionar a si próprio. O Museu do Papel Moeda, de facto, numa inquietação que o levou a questionar-se a si próprio, não só em relação a si próprio, mas também às práticas que podiam ser melhoradas em relação às escolas com que trabalhava e aos públicos que tinha e, sobretudo, questionou que tipo de relações sustentáveis podia manter ou começar ou melhorar com a comunidade, porque as respostas que dávamos não eram as suficientes e, portanto, pensando que, de facto, para além das suas funções tradicionais que os museus têm,
o desejável é que as coleções estejam ao serviço das populações e das comunidades, elas devem servir para isso mesmo, para estarem ao serviço das comunidades e para terem um impacto nelas. E a questão é exatamente essa: como é que nós podemos servir a comunidade? Para isso precisamos de estar acompanhados pela Universidade. No caso do Museu do Papel Moeda, a Faculdade de Economia do Porto, da Universidade do Porto, foi fundamental, tem sido fundamental, e depois a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, também da Universidade do Porto, para fazer toda esta avaliação. É claro que há outro fator que é essencial, que é uma dinamização muito alargada, como eu disse há bocado, a todos os parceiros da sociedade, porque nós só conseguimos provocar uma mudança sistémica se envolvermos todos os atores da sociedade. E este processo que há 11 anos o Museu do Papel Moeda vem perseguindo, neste e noutros projetos, tem sido construído sempre neste paradigma: trabalhar com a universidade, decisões assumidas no Conselho de Administração para garantir a qualidade do projeto. É necessário, sim, necessário meios financeiros, enfim, consideráveis, porque um processo deste é longo, requer um esforço enorme, investe-se muito dinheiro, muita energia, muito tempo, é incómodo, nós corremos imensos riscos e não consegui falar disso, porque no início é muito difícil convencer as pessoas a aceitarem a fazer um questionário, a receberem um questionário. Quando se aplica um pré-teste, as pessoas ficam desconfiadas. Nós tivemos que vencer essas barreiras, dizer-lhes que era anónimo, que não queríamos saber nada da vida deles, queríamos medir a eficácia do projeto. Portanto, eu acho que a medição de impactos sociais é absolutamente crucial para a medição do impacto dos projetos dos museus e para os museus perceberem se realmente estão a trazer uma mudança social e se esta é de facto positiva. E para isso nós só saberemos se realmente fizermos uma medição de impactos bem feita, com parceiros muito credíveis. Outro fator de sucesso para que haja mudança é que os parceiros que estejam envolvidos, e muito bem disse, e têm que ser implicados no processo, temos que trabalhar com ele. Eu devo dizer que todos os stakeholders que colaboram neste projeto dirigido a escolas, mas há outros também dirigidos a séniores, a pessoas com necessidades especiais também, todos eles colaboram ativamente, não só no processo, mas também na avaliação. Eu acho que são fatores de sucesso para que se consiga, enfim, chegar a conclusões de que não houve erros. Muito bem, muito obrigado. Passos em que nós tivemos, como monitorizamos permanentemente, eu quase que ia dizer diariamente, nós integramos as fragilidades que íamos detectando, integramos-las permanentemente no projeto. Portanto, as nossas fragilidades passaram a ser aprendizagens. Certo. E isso também fez com que o projeto evoluísse muito. Se me pergunta se está completo, nunca está. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu deixava mais uma pergunta que recebemos. How can sustainable development Como é que os ODS e a Agenda 2030 podem ser alcançadas e equilibradas para a missão dos museus? Como é que eles podem alinhar a sua atividade e como é que podemos medir o impacto real das políticas de desenvolvimento sustentável dentro da Agenda 2030 para estes objetivos ODS? Isto é uma pergunta muito corajosa. Eu sei que alguns museus respondem a estes ODS, mas de qualquer maneira eu gostaria de dar a oportunidade às outras oradoras para pensar em voz alta sobre como é que os museus podem alinhar as suas ações com a Agenda 2030. É uma pergunta audaz, Pírio. Muito obrigada.
pela oportunidade e, claro, é uma pergunta bastante grande. Em relação ao impacto, eu creio que uma das questões-chave é que precisamos de ter objetivos. Antes de demonstrar o impacto, temos de ter uma direção para onde queremos ir e depois comparamos de onde viermos para onde queremos ir. E é assim que medimos. A medição pode ter lugar apenas quando temos objetivos definidos para nós próprios, quer seja o impacto em termos de ODS ou outra coisa qualquer. A questão fundamental é que a organização precisa de estabelecer os seus próprios objetivos nestes cenários de impacto. É um ponto que eu queria deixar aqui. E o outro, claro, é esta ideia geral que onde nas 17 áreas ODS em que operamos é que queremos estar. Claro que podemos olhar para isto de uma forma muito mais estreita, em que podemos dizer a nossa área de operação é património cultural ou cultura em geral, mas, é claro, há alguns objetivos nessa área, mas eu creio que vale bem a pena lembrar-nos que devemos ter a capacidade de promover em toda a escala dos objetivos de impacto, todos os 17. Portanto, temos de ter o potencial para lidar com esses objetivos de impacto, por exemplo, a ODS 4, por exemplo, a luta contra a pobreza ou a luta contra a biodiversidade. Eu creio que o nosso maior potencial entra em palco como atores ou como redes e demonstrando que temos potencial para ajudar a sociedade para com os ODS em todos os objetivos. Claro que há ferramentas para ajudar aqui. Podemos mencionar, por exemplo, o manual do Henry McGee sobre como é que podemos implementar os ODS da Unesco. E existem orientações práticas sobre como fazer isto, mas o que eu gostaria de dizer é que não deveríamos esquecer os outros objetivos fora da cultura que estão no mapa dos ODS. Mais alguém que quer falar sobre esta questão? Sim, sim. Queria apenas dizer, claro, que há muito trabalho que tem sido feito pela Unesco em relação à recolha de dados, mas também muito verdade foi o que a Pírio disse. Primeiro precisamos de estabelecer objetivos e depois medir o impacto. E depois uma linha de base também. Ao fazer medições precisamos de dados. Estes dados não são nacionais, mas também são internacionais e locais. E isto é uma coisa que falha em todos os lados. É uma questão que, de alguma forma ou de outra, temos de melhorar em termos desta recolha de dados quantitativos em toda a Europa e a diferentes níveis. Se quisermos apoiar e dizer que estamos a promover esses objetivos e a contribuir para com eles, esta linha de base, a partir da qual podemos começar e dizer, bem, nesta situação estávamos aqui neste ano e o nosso projeto foi aprovado e não são dados relacionados com cultura, é todo o impacto que estamos a ter na sociedade, portanto, são dados no outro lado, que não é da mesma qualidade em todos os lados, portanto, eu creio que isto é uma das questões que tem de ser melhorada para nós termos uma evidência baseada nestes dados para o nosso contributo em relação aos ODS. E este contributo não deveria ser sobrevalorizado. Deveríamos ser realistas, mas também alterar o nosso pensamento, por exemplo, informar-nos e como não como prosseguir como o negócio como habitual, mas ver o que é que podemos melhorar. Muito obrigada. Bem, obrigado. Isto é uma chamada para uma nova mentalidade. Se estiver a fazer uma boa interpretação das suas palavras, José Soares Neves, o algum contributo? Não te sintas obrigado.
Não, eu estou muito de acordo com o que tem sido dito. Eu penso que é muito importante. Eu estou-me a situar fundamentalmente no plano nacional, mas é muito importante perceber, claro, é muito importante perceber o plano internacional e o plano europeu em particular, a importância da harmonização das estatísticas, da informação quantitativa, comparável, que nos permita perceber, o lugar em que cada um se situa, nos vários planos, internacional, nacional, local, parece-me muitíssimo importante. A medição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, claro, são grandes metas, são guias que nos orientam, a intervenção, claro, que orientam a intervenção política, mas que orientam também, digamos, as preocupações dos cidadãos e, deste ponto de vista, claro que a produção de informação, de dados, é muitíssimo relevante. É uma tarefa complexa, tem sido destacada, todos sabemos isso, mas, por outro lado, é muito importante manter esta atenção, este foco, como referiste, e muito bem, nesta perspectiva de conhecer para intervir, de procurar que haja, digamos, um melhor conhecimento e que esse conhecimento seja transmitido, seja, digamos, partilhado com os profissionais, nos museus em particular, porque são eles que lidam com os públicos em última análise e, portanto, esta perspectiva de, digamos, articular bem a ação, a intervenção, a relação que os profissionais têm com os museus, de irrigar essa prática com conhecimento e com outras perspectivas, nomeadamente a academia, dos centros de investigação, como tem sido referido, parece-me muitíssimo importante. Importante. Maybe these research centers... Bem, se calhar estes centros de investigação em toda a Europa podem ligar-se, dar as mãos e dar lugar a um novo programa. Nós temos uma boa ferramenta financeira para estabelecer uma primeira abordagem em relação a estas visões e perspectivas para um futuro partilhado sobre como podemos medir o impacto dos museus na Europa. Eu gostaria que todos continuassem connosco. Vamos, daqui a um minuto, começar a mesa redonda, que vai ser mais ou menos um balanço. E o próximo passo para a conferência na Eslovénia, no segundo semestre. Eu não sei se David, Guillaume e Alexandra já estão disponíveis para se juntar a nós, e também gostaria de chamar a Clara Camacho para se juntar a nós para a mesa redonda. Contudo, temos 1 minuto e meio. Se mais alguém quer acrescentar a este debate, estejam à vontade. Ou este desafio que acabei de colocar diretamente a Anne, Claire, a Lívia e todas as outras pessoas em torno dos centros de investigação, também se aplicar a si, José. Se calhar podemos todos dar as mãos e começar aqui um pedido para este programa. E agora, se calhar, eu creio que já passamos da hora, portanto, temos aqui um pequeno intervalo até daqui a uns momentos. Obrigado.